Bom, bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estão vendo essa aula, mas hoje em Física 3 nós vamos trabalhar a questão das oscilações, movimentos harmônicos simples. Eu não sei se vocês lembram, mas nas últimas aulas a gente falou muito sobre a questão sobre o comportamento ondulatório. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essas oscilações e sobre os famosos movimentos harmônicos simples. Beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente pensa em uma oscilação, vamos dar uma certa atenção para o movimento periódico primeiro. Vamos pensar no seguinte, num pêndulo, por exemplo. O pêndulo é o seguinte, ele vai ser suspenso por uma corda, por uma haste, e vai ter uma certa massa. E se a gente aplicar uma força externa de puxar esse pêndulo para alguma dessas direções, ele vai começar a realizar um movimento periódico. Então, a gente vai ter repetições de movimentos periódicos com o mesmo intervalo de tempo. Significa dizer que se eu puxar esse pêndulo até essa direção, ele vai ter uma certa velocidade, vai atingir esse outro ponto e vai voltar. E todo esse processo vai ser um período. Então, o período é onde esse cara vai ter o seu momento de ida e o seu momento de volta. Então, lembra na última aula, a gente conseguiu definir que frequência era o inverso do período. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente comentou quando, por exemplo, um aluno, quando ele vai muito à sala de aula, quando ele realiza muita repetição, diz que a sua frequência é positiva, diz que ele não falta muito. Se o aluno não realiza todo dia aquela repetição de ir para a sala de aula, a gente pode dizer que ele não tem uma frequência positiva em sala de aula. Então, frequência está atrelado à sequência, à realização de uma certa coisa, que é exatamente inversa ao período. Então, quando eu tenho esse pêndulo realizando esse movimento de ida e de volta, isso representa um período, tudo bem? E ainda falando de oscilações, nós podemos pensar naquele caso que vocês já viram em outras aulas provavelmente, sobre a questão da massa e da mola. Não sei se vocês se recordam, mas é o seguinte, quando a gente olha para esse primeiro caso aqui, nós temos o seguinte, nós temos um bloquinho de massa M, vou dizer assim, preso a uma espécie de mola. E a gente diz que nessa primeira situação ela se encontra em equilíbrio. Por quê? Porque a gente não tem deformação da mola. Bem, se eu realizar uma força externa, reparem, a gente começa a deformar essa mola. Então, se a gente parar de realizar essa força, ela automaticamente realizará uma força elástica, contrária ao movimento que eu estava realizando. Repare, se eu aplico uma força externa e começo a deformar a mola, automaticamente vai gerar o que? Uma força contrária, que seria uma força de restituição. E ela volta para o seu momento, seu estado de equilíbrio, para o seu momento normal. Então, olha o segundo caso aqui que eu demarquei. A gente aplicou uma espécie de força externa, então eu posso chamar de força externa. E o que acontece? Essa mola vai sofrer uma distorção. Porém, quando ela começa a sofrer essa distorção, automaticamente aparece o que aqui? A famosa força elástica que a gente conhece, tendendo a puxar esse bloquinho para a esquerda. Tudo bem? Então, não sei se vocês se recordam, mas a gente já viu isso, que se chama força elástica, vai ser o quê? Menos Kx. Esse K vai ser a constante elástica, isso vai ser uma característica da mola utilizada nos problemas e nos contextos do dia a dia. Dependendo de cada mola, esse valor de K ele vai se alterar. Porém, e quem vai valer esse X? X vai ser exatamente a distância, o quanto essa mola deformou. E nesse caso, a gente está orientado pela letrinha A. Então, no valor de X, eu apliquei o A. Tudo bem? Olhando para o último caso, se
agora nesse momento a gente esticou a mola e soltou. Quando a gente solta, a mola faz exatamente esse movimento, ó. Ela se comprime toda, e quando ela se comprime toda, ela tende a voltar, pular para fora. Então, vamos realizar o seguinte, nesse caso aqui, não tem mais uma força externa puxando a mola, puxando, perdão, o bloco. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, agora a gente vai ter uma força elástica, porém, agora em sentido contrário, a mola está empurrando o bloco para a direita, se afastando. Lembrando, no primeiro caso, a força elástica estava puxando o bloco, a posição A. Aqui nós temos a nossa posição de equilíbrio, que a gente pode chamar de O. E do outro lado, nós temos a posição menos A. E o que isso vai trazer para mim? Vai dizer que a minha força elástica, quando estiver exercendo da esquerda para a direita, será menos K vezes menos o X. Só que quem é o X nesse caso? O menos A. Então, vai ficar, força elástica vai ser menos K vezes menos A. Isso vai dizer que a força elástica será K vezes A. Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a minha força elástica, ela está apontando a favor do movimento, porque ela está realizando uma força para que o bloco se desloque da esquerda para a direita nesse caso. Tudo bem? Então, já falando nesse caso de bloco de mola, nós vamos falar sobre como realiza um movimento harmônico simples, como funciona um oscilador harmônico. Então, vamos olhar aqui. Novamente, a gente parte para o mesmo caso. Nós temos aqui, inicialmente, um bloco suspenso a uma mola e ele está em equilíbrio. Ele sofreu sua deformação por causa do peso. Aqui a gente possui uma força-peso, como a gente já viu. E aqui nós vamos ter uma força elástica. E aqui a gente pode dizer que elas são iguais. Porém, se a gente realizar uma força externa esticando mais essa mola, que foi o que eu fiz, ó, aqui ela está em equilíbrio. Porém, se eu pegar essa mola e esticar mais, a gente realiza uma deformação. E essa deformação a gente consegue trazer até para A, que é um valor numérico que a gente quis chamar de A. Porém, se a gente solta, é o mesmo caso que a gente viu anteriormente. Se a gente soltar esse bloquinho, a força elástica vai puxar esse bloco, vai contrair tanto que depois será realizado uma força elástica para afastar esse bloco. E quando essa mola contraiu toda, chegou até a posição menos A. Então, é a mesma relação. Então, a gente tira uma relação matematicamente, que o período vai ser o 2π raiz quadrada de m sobre K. Lembrando, o K ele é uma constante elástica e o m vai ser a massa do bloco. Então, significa dizer o quê? Que se eu esticar o bloco, se eu esticar a mola e soltar, ela vai levar um certo tempo. Se a gente alterar ou a massa ou a constante elástica, eu mudando a constante elástica, eu posso dizer eu estou mudando a mola. Vamos supor, eu pego agora uma mola mais grossa ou uma mola mais fina. Então, a gente tem essa definição matemática que a gente vai ver mais para frente, através dos exercícios, como isso vai ser aplicado. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Falando um pouco agora da energia do movimento harmônico simples. Vamos de novo voltar para aquela mesma situação. De modo inicial, se a gente fala em energia, vamos lembrar, energia mecânica vai ser a energia cinética. E energia cinética está atrelado à velocidade e a energia potencial. Lembrando, energia potencial pode ser energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional. Tudo bem? Então vamos analisar agora as energias em cada situação. Olhando para esse primeiro caso, o nosso bloquinho está em uma posição de equilíbrio, onde não está sofrendo nenhum tipo de força externa. Se ele não está sofrendo nenhum tipo de força externa, então qual vai ser aqui a energia dele?
No caso aqui vai ser zero, porque não temos velocidade nenhuma e a mola não está contraída. Porém, se nós observarmos, olha para o segundo caso. No segundo, usado uma força externa, onde a gente esticou bem essa mola e ela estava presa num bloco. Quando a gente estica bem essa mola até a posição A, nessa posição A, por exemplo, lembra quando a gente falou do pêndulo? Imagina que a minha caneta seja o pêndulo, então ela fica balançando. Porém, quando ela chega na altura máxima, a velocidade dela vai a zero. Quando ela começa a descer de novo, a velocidade aumenta e a altura vai diminuindo. Tudo bem? Então, sempre quando eu tiver uma energia extrema, a outra energia vai ser mínima. Por quê? Porque a gente viu que a energia mecânica ela vai se conservar. A mesma coisa que tem, por exemplo, numa rampa de skate. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é uma rampa de skate, tá? Se o skatista ele tá aqui na posição máxima e ele começa a descer, ele começa a ganhar velocidade. Chegando aqui no meio, ele está na sua maior velocidade e na sua menor altura, sua menor energia potencial. Quando ele começa a subir, a sua velocidade começa a diminuir e, por consequência, a sua altura começa a aumentar. Então, a sua energia cinética foi sendo transformada em energia potencial. E a energia mecânica, que é a soma dessas energias, está sempre se conservando, está sempre sendo a mesma. Então, nesse segundo caso, se nós observarmos, quando o bloco está esticado ao máximo, a nossa velocidade vai ser zero. Porém, a nossa energia potencial elástica vai ser máxima. Conforme a gente solta a mola, olha, vamos fingir que isso aqui está em câmera lenta. Se eu soltar a mola, ela começa a ganhar velocidade, por consequência, a mola deixa de estar esticada. Se ela deixa de estar esticada, automaticamente nós temos... Aqui nós temos energia cinética zero e energia máxima da energia potencial elástica. Perdão. Então, se aqui nossa velocidade será zero, significa dizer que a nossa energia mecânica vai ser igual a que é a energia potencial elástica. Por quê? Porque a nossa energia cinética, a nossa velocidade é zero. Então, quem vai ser a nossa energia potencial elástica? Kx. Só que quem é o x nesse caso? Eu estou chamando de A. Então, vai ser Ka ao quadrado sobre 2. Olhando agora para o terceiro exemplo. Eu lá soltei a mola, ela estava esticada, ela adquiriu uma certa velocidade e quando ela se contraiu toda, ela foi perdendo velocidade, foi diminuindo até parar e depois a mola aplicar aquela força contrária a esse movimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa região aqui, como ela parou, a partir do momento que ela para, aí aquela força elástica age da esquerda para a direita, lembra que a gente viu que a direção dela inverte? Quando chegou nesse ponto do menos A, a velocidade é zero e a gente diz que a nossa energia vai ser energia mecânica, também será a energia potencial, que será também Ka ao quadrado sobre 2. E alguém consegue me dizer, no ponto de equilíbrio, onde a mola não está nem distendida nem contraída, a nossa energia será mv quadrado sobre 2. Vai ser a nossa energia cinética, vai ser a região onde a gente vai ter a nossa maior velocidade nesse bloco. É onde aqui vai haver a nossa energia cinética. E nossa energia potencial elástica, nesse primeiro caso, vai existir? Lembra, nesse caso, a mola vai estar em equilíbrio. Se a mola está em equilíbrio, não existe uma força elástica, nem por ela ter sido distorcida, nem por ela ter sido contraída. Então, no primeiro caso, vamos ter energia cinética. Tudo bem?
Então, vamos agora olhar para esse gráfico aqui. O que ele quer dizer? Ele é justamente o gráfico dessas energias do movimento harmônico simples, onde nesse primeiro, lembrando, isso aqui é o meu eixo X, e eu tenho os limites de menos A até A. Essa linha verde, que a gente diz que é uma linha constante, representa a energia mecânica. Lembra? A energia mecânica ela vai sempre se conservar. Quem é a energia mecânica? Energia mecânica será sempre a energia cinética, que está atrelada à velocidade do móvel, mais a nossa energia potencial. Então, quando uma aumenta, a outra automaticamente diminui, e vice-versa. Então, nesse caso, se nós pudermos observar, quando a gente tiver no ponto menos A, por exemplo, a gente diz que a gente tem uma alta energia. Conforme a gente vai diminuindo, ela vai chegando no meio, vai chegando no ponto de equilíbrio da nossa mola, ela vai perdendo a sua energia potencial. Conforme a gente vai se aproximando de A, a sua energia potencial ela aumenta. Então, esse tracejado verde significa a nossa energia potencial, que vai se comportar dessa maneira. Porém, olhando para esse tracejado azul agora, se nós observarmos, quando ela estiver em menos A e A, a energia é bem pequenininha. Significa que a nossa energia cinética, que a nossa velocidade nos pontos menos A e A, são pequenos, são zeros na verdade, porque elas estão em pontos. Então significa dizer que conforme eu vou me afastando de menos A e eu vou me afastando de A, a nossa energia cinética vai aumentando. Então é justamente por isso que eu falei que no nosso ponto de equilíbrio da mola, vou dizer assim, no nosso ponto onde não tem distorção nem contração, a gente tem velocidade máxima nesse ponto. E essa velocidade máxima nesse ponto, que a gente diz que fica na origem, ela é dada por mv ao quadrado, que é a nossa energia cinética nesse ponto, e depois vai ser a nossa energia potencial elástica. Lembra que quando chega nesse ponto, a nossa velocidade cinética tende a zero. Então, a gente faz quando a gente iguala, a gente tem que a nossa velocidade máxima vai dar pela relação de A raiz quadrada de K sobre M. Vale lembrar que K é a nossa constante elástica e M vai ser a nossa massa desse bloquinho ou desse objeto que a gente estiver relacionando. Tudo bem? Então vamos dar início agora, vamos continuar com a matéria. Então vamos lá, gente. Para falar do movimento harmônico simples, no movimento circular uniforme, vamos pensar na seguinte analogia. Vamos imaginar que a gente tem um móvel preso a um círculo, né? E ele está realizando um certo movimento, girando nesse círculo aqui. Porém, se a gente projetar isso em algo linear, nós vamos ver que conforme ela vai assumindo certas posições, vai ter o seguinte: ela vai ter uma espécie de um movimento harmônico, uma espécie de uma repetição nesse momento aqui. Então, o que isso me revela? Me revela que no movimento circular uniforme também tem movimento harmônico simples. E, porém, a gente irá definir algumas funções horárias, algumas equações para definir melhor essas propriedades. Então, vale lembrar, primeira coisa, o raio nessa circunferência a gente vai optar por chamar de A. E o nosso ângulo que vai ser justamente a nossa posição angular, a gente vai chamar de φ. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês devem lembrar, em outras matérias, principalmente quando a gente estava vendo função horária da posição, vocês viram a famosa fórmula S0 mais VT, onde S seria o espaço percorrido e a velocidade vezes o tempo.
Porém, nesse caso, a gente vai adotar o nosso S, o nosso espaço percorrido, como φ. E ela vai se dar por φ é igual a φ0 mais nossa velocidade angular vezes o nosso período. Tudo bem? Então, vamos guardar essa informação. Ela vai nos servir mais adiante. Então, vamos lá dar sequência para essa relação. Então, vamos lá, gente. Conforme eu falei, lembra que eu falei que o movimento circular, uniforme, ele tem uma relação com o movimento harmônico simples? Então, essa relação está relacionada a uma projeção, ou a gente pode falar com uma espécie de sombra. Imagina esse ponto aqui, conforme a gente definiu antes. Ele realiza uma espécie de sombra, uma espécie de projeção. E essa projeção, ela nos dá exatamente uma relação como se fosse o mesmo caso de um bloco a uma mola. Por quê? Ele vai realizar um movimento periódico de ida e de volta, que é a mesma coisa que essa bolinha. Conforme ela começa a percorrer ao longo desse círculo, ela vai realizando projeções, vai realizando uma espécie de sombras. E essas sombras vão definindo posições linearmente. Tudo bem? Então, vamos definir um pouco elas. Primeira coisa, a gente observa aqui um triângulo retângulo, onde esse espaço percorrido, que a gente pode chamar que essa é a posição X, ou então é aquela posição A que a gente estava chamando no exemplo anterior. Dessa vez eu vou chamar ela de X. E como é que eu dou essa relação? Aplicando essa relação, nós vamos ter, vai ser exatamente a nossa posição angular. Então, a gente estabelece primeiro essa relação. Depois, lembra aquela relação que eu falei? Onde que, vou botar até aqui em cima, onde φ vai ser igual a φ0 mais ômega-t, que lembra aquela relação que a gente tinha, que a gente conhecida como sorvetão, onde o S, que era o espaço percorrido final, ia ser igual ao espaço percorrido inicial mais a velocidade vezes o tempo. E por que a gente vai utilizar essa relação? Porque eu vou pegar o meu valor de φ, que é esse valor daqui, e eu vou aplicar exatamente nesse cosseno. Então, eu vou ter a seguinte relação, a minha que a gente vai dizer de função horária da posição, que vai ser x, que vai ser igual. Eu falei que o meu R vai valer dessa vez A. A gente vai chamar ele de A. Então, eu vou dizer que A vezes o cosseno de φ. Só que quem é φ? Reparem, vai ser φ0 mais ômega-t. Então, a gente vai estabelecer essa relação. Então, agora a gente definiu a nossa função horária da posição no movimento harmônico simples. Beleza? Bom, dando continuidade, agora vamos tentar. Eu redesenhei aqui o desenho para ficar um pouco mais limpo, para poder a gente visualizar agora a nossa função horária da nossa velocidade. Primeira coisa, nós temos aqui uma velocidade angular, de tal forma que a gente vai chamar de W, de tal forma que o móvel, quando ele realiza um movimento circular simples, ele vai possuir uma velocidade escalar tangencial. E essa velocidade escalar tangencial, ela vai ter uma decomposição e aqui vai assumir um valor que a gente vai chamar de Vx. Por que eu estou falando isso? Porque esse Vx, essa decomposição dessa velocidade escalar, é justamente a mesma direção desse movimento harmônico simples, que seria aquela sombra, aquela projeção do nosso ponto no decorrer da circunferência. Então, ela está sendo projetada e a gente está fazendo uma relação como a gente fez no exemplo anterior.
daquele movimento harmônico do bloco em relação a uma mola. Então, primeira coisa, se aqui a gente possui um ângulo φ, esse mesmo ângulo vai ser φ também aqui. E por consequência, se a gente der continuidade vezes o seno do quê? Quem vai ser φ? Lembra que a gente viu antes que φ vai ser φ0 mais ômega-t? Então, a gente vai substituir no local de φ justamente o que a gente tinha feito antes. φ0 mais ômega-t. E aqui a gente definiu a nossa função horária da velocidade. Bom, agora, para quase o mesmo caso, nós vamos falar sobre aceleração centrípeta. Por quê? Quando um carro realiza uma curva, por exemplo, principalmente quando a gente pega a estrada e a gente realiza aquelas curvas bem fechadas, sempre vai apresentar uma força chamada de força centrípeta, que é uma força que vai apontar para o centro de uma curva, de uma circunferência, de um círculo, por exemplo. Então, se esse móvel está se movendo ao longo desse círculo, ele possui uma força centrípeta apontando sempre para o centro. E essa força centrípeta, ela se dá pela relação de que a força centrípeta vai ser E essa força centrípeta, ela se dá pela relação de que a aceleração centrípeta será o quê? Será ômega vezes E essa relação se dá que a aceleração centrípeta será igual ao ômega vezes o R, que vai ser exatamente o meu raio nessa relação. Então, vamos pensar. Se antes eu estava relacionando com um bloco que novamente representava exatamente a projeção, a sombra desse móvel ao longo do círculo, encontrar a aceleração desse bloco nessa direção. E só porém a minha força centrípeta ela está nessa direção. Então eu preciso decompô-la novamente para achar quem? Para achar a minha aceleração centrípeta de x. Então, fazendo a mesma relação do que fizemos antes, eu vou adotar que o meu AX será menos aceleração centrípeta vezes o meu cosseno de φ. Por que cosseno de φ? Porque está nesse sentido, horizontalmente. Então, por essa relação, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que vou fazer aqui embaixo. Que a minha aceleração centrípeta em x, nessa direção, será menos ômega ao quadrado de A. Por quê? Por essa relação, estamos chamando R de A. Então, temos que ômega ao quadrado vezes A será o cosseno de quem? De φ. Só que lembra daquela relação que a gente está fazendo já a terceira vez? O meu cosseno de φ vai ser dado por φ0 mais ômega t. Então, por que a gente tira essa relação? Porque exatamente o menos é o mesmo caso daquela função do espaço que a gente fez, porque ela está apontado para a esquerda, no sentido da direita para a esquerda a gente vai colocar um sinal negativo. E o φ mais ômega t é pelaquela relação de que o φ vai ser igual a φ0 mais ômega t. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que é o seguinte, nessa relação de A cosseno de φ0 mais ômega t, a gente viu que isso é a função horária de x do espaço. Então, a gente pode tirar uma relação
de quê? De que AX vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes o x. E outra relação que a gente pode tirar também é a seguinte: se nós multiplicarmos a massa dos dois lados dessa equação, a gente chega exatamente na relação de que força M vezes A, F é igual, M vezes A gente tira pela relação de força, que força é igual a M vezes A. E o que mais? Que o ômega ao quadrado vezes esse M, essa massa, me dá uma constante. E essa constante eu posso chamar de K. E o X, que é exatamente aquela primeira fórmula que a gente viu, a força elástica, que é exatamente essa questão da força elástica presa num bloco, que ela vai fazer uma força de restauração, tendendo a trazer esse bloco para o equilíbrio. Bom, gente, eu entrei aqui no programa do FET justamente só para trazer para vocês trazer algo experimental para vocês. É óbvio que os valores aqui não vão ser corretos, mas eu quero justamente demonstrar um pouco para vocês como tudo que a gente trabalhou um pouco na aula. Eu vou falar um pouco sobre a relação da mola, de toda a força elástica e toda a conservação. Primeira coisa, nesse exemplo aqui e todos que a gente trabalhou nessa aula, a gente não considera a resistência do ar, nenhum tipo de atrito, tudo bem? No movimento harmônico simples, tudo isso é desprezível. Então vamos fazer o seguinte: eu coloquei 2 molas. Lembra que eu falei que aquela relação da constante elástica? Então eu peguei, reparem, se eu aumentar e diminuir aqui, eu estou trabalhando exatamente com aquele K daquela forma, né? Aquela questão, a constante elástica que a gente falou. Então vai ser o seguinte: eu vou esticar, primeiro eu vou esticar essa massa aqui, e quando eu soltar, ela vai subir e vai descer. Quando ela descer de novo, eu vou começar a contar o tempo. Na verdade, eu vou até já ajustar o tempo aqui para ficar mais próximo. Então vai ser o seguinte: quando eu esticar esse bloco até aqui, ele vai subir, e quando ele voltar, eu vou começar a contar o tempo. Quando ele descer de novo, eu vou parar o tempo. É óbvio que não vai ser uma coisa tão precisa, mas eu quero mostrar para vocês que utilizando a mesma massa, lembra aquela relação? A primeira relação que a gente trabalhou, dizendo que, trabalhando aquela questão do que o que vai mudar, o que vai mudar o período de oscilação vai ser exatamente a massa e o K, que é a constante elástica. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então valendo, eu vou soltar o bloco e vou medir o tempo. Então foi, ó. Então, foi o que eu falei, não é uma coisa precisa, mas ficou em torno de 1 segundo, 0,2, mais ou menos. Então eu vou fazer agora a mesma coisa para o outro, e eu vou, vamos ver, ó. Então, se vocês repararem, deu quase 1 segundo aqui, né? Então também é uma forma de mostrar que a constante da mola sendo completamente igual e a massa sendo completamente igual, o intervalo de tempo será o mesmo. Da mesma forma, se eu esticar a mola até aqui, vamos fazer esse teste de novo, ó. Deu mais ou menos 1 segundo e 13. Agora, se eu esticar a mola até aqui embaixo, vamos ver o tempo dela. Então, se vocês repararem, por mais que eu trabalhei com 2 molas da mesma constante elástica, duas situações de mesma massa, além disso, eu também trabalhei com a questão de que se eu aplicar uma força externa e soltar a mola até aqui, ou então se eu aplicar uma força externa e esticar mais essa mola e soltar, o período delas vai ser o mesmo. Ou seja, a única coisa que vai interferir no tempo, no período, é a relação da constante elástica, que é aquele K, e a massa, entendeu?
Ah, Pedro, então vamos fazer com uma massa diferente? Vamos sim. Deixa eu pegar aqui então uma massa diferente. Agora eu vou pegar 250 gramas, certo? Olha como a elasticidade, como ela estica muito mais essa mola. Então, justamente, o que está fazendo isso é exatamente a massa, tá mudando. Então, essa relação que a gente tem, ó, se vocês repararem, botei no stop, olha como ela já fica esticada. Então, a relação do período, da duração dessa oscilação, um período completo que eu estimei que é dessa base, sobe e desce, eu estava contando o tempo assim, eu inicio o relógio nessa região, ele vai subir, quando ele descer eu vou parar o relógio. E vocês viram que deu aproximadamente o mesmo valor. Outra coisa que eu posso mostrar aqui para vocês é trabalhar essa questão da constante elástica. Ó. Vou voltar aqui para o meu pezinho de 100 gramas, deixa eu dar stop. E o que acontece? Se eu aumentar essa barrinha aqui, a minha constante elástica começa a aumentar. Então, se a gente observar, quando eu boto uma constante elástica muito grande, parece até uma mola de carro, né? Então, se a minha constante elástica aumenta, ou seja, maior é essa força elástica, puxando o contrário, esse meu bloco. Então, a mola até recua um pouco. Diferente quando eu boto a minha constante elástica muito pequena. Aí a mola, vamos dizer assim, a mola fica mais fraca, né? Aqui parece ser uma mola mais resistente, com uma constante elástica maior. Beleza? Então foi basicamente isso. Eu gostaria de tentar demonstrar alguma coisa experimentalmente para vocês, principalmente nesse momento que falta recursos para a gente. Mas é isso aí, gente. Espero que tenham entendido o conteúdo. Então, mais adiante, nós estaremos trabalhando, reforçando tudo isso que foi visto nos exercícios, naquelas aulas de resolução de exercícios. Beleza, gente? Espero ter ajudado de alguma maneira, espero que o meu exemplo experimental aqui tenha ajudado, tenha esclarecido alguma coisa. Um forte abraço a todos.